pessoal, vamos então começar o 7º vídeo, que é aquela introdução, né, ao assunto armadura de claves. Eu fiz o 6º falando sobre escalas, e agora esse 7º vídeo é uma introdução a modos, que é um assunto quase que extra, né, na harmonia funcional, mas acho que vale a pena a gente conversar. Antes eu queria dizer que nesses 2 últimos vídeos, né, de escalas e modos, eu estou botando um trechinho instrumental de uma música minha e do meu grande amigo e parceiro letrista Marcelo de Paula, chamada Blues do Gato, que foi recentemente gravada e lançada, né, pela minha grande amiga Simone Capeto, numa interpretação assim antológica. E a Simone é uma cantora que é uma grande amiga, que eu já trabalho há muitos anos, e retomamos agora também essa parceria. Gravei muitas coisas autorais dela nos últimos 2 anos, e agora ela gravou essa faixa nossa, e tomara que outras venham, não é isso? Então, se alguém tiver curiosidade, chama-se Blues do Gato, está de Mota e de Paula, interpretado por Simone Capeto. Está na minha página e também, obviamente, na página dela, em todas as plataformas. A outra coisa que eu queria falar com você é sobre modos, né? Bom, escala e modos são basicamente a mesma coisa, grupos de notas, mas que tem um contexto diferente atualmente. Então, vamos tentar ver como é que é isso. Então, não sei se vocês já ouviram falar de modos, talvez já é uma coisa que acaba confundindo mais do que esclarecendo. Então, vamos lá. Da mesma maneira que eu falei que a escala é uma escolha, eu digo que o modo é um modelo, tá? Então, é um modelo que você usa. Bom, como é que é isso? Vamos lá. A ideia de modo vem da Grécia. Eles dividiam esse intervalo entre uma nota e sua repetição, a oitava, em 7 notas apenas. Eles não dividiam em 12. Embora existam 2 semitons nessas 7, que seriam entre Mi e Fá, né, e entre Si e Dó, eles não tinham semitom entre as notas distantes um tom uma da outra. Por exemplo, não tinha o semitom entre Dó e Ré. Eram essas 7 notas. Então, se a gente pensar na escala de Dó, né, o que acontece? Você tem uma escala, né, que começa em Dó e vai percorrendo todas essas notas naturais e terminando na oitava de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Essa é a nossa escala maior, mas era também um modelo, um modo grego, tá bom? Um modo jônico. E aí, como eu falei, tinha essa sequência de tons e semitons, né? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Se você pegar essas mesmas notas e tocar a partir da nota Ré, as notas vão ser as mesmas, mas os intervalos vão ser diferentes. Quando você começa pela nota Ré, você toca Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Então, entre Ré e Mi, você tem tom. Entre Mi e Fá, semitom. Então, veja, começando por Dó, você tem tom, tom, semitom. Quer dizer, tem um tom, depois outro tom, depois um semitom. Se você começar por Ré, você vai ter tom, semitom e depois tom. Então, os 3 primeiros intervalos da escala, começando por Dó, seriam tom, tom, semitom. E por Ré, tom, semitom e tom. Isso já muda tudo. Porque quando você tem tom, tom e semitom começando por Dó, você tem uma terça maior. Portanto, ela é uma escala maior. E quando você tem tom, semitom e tom,
você tem uma terça menor, né? Porque em Dó maior você tem tom, tom. Começa tom e tom. Entre Dó e Ré, tom. Entre Ré e Mi, tom. Uma terça maior, 2 tons. Quando você começa por Ré, entre Ré e Mi, tom. Mas entre Mi e Fá, semitom. Tom, semitom. Isso é uma terça menor. Entendeu? E aí você vai ver que a sequência de tons e semitons vai ser diferente também. Então, começando por Ré, você teria tom, semitom, tom, 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 semitom e tom. É diferente de Dó e é diferente de Lá menor. Então, o que acontece? Usando essas 7 notas naturais, de cada vez que você começar uma escala, né, entre a nota inicial e sua repetição, você vai ter, na verdade, 7 modelos diferentes, 7 modos diferentes. Se começar por Dó, de Dó a Dó é uma coisa. Se começar de Ré e até Ré é uma outra coisa. De Mi a Mi é outra coisa. De Fá a Fá é outra. De Sol a Sol é outra. De Lá até Lá é outra. De Si até Si é outra. As notas são as mesmas, mas as configurações de intervalos são diferentes. Então, cada configuração dessa é um modo grego, né? Quando começa por Dó é dórico, é jônico. Quando começa por Ré é dórico, né? Quando você começa por Mi é frígio. Quando começa por Fá é lídio. Quando começa por Sol é mixolídio. Quando começa por Lá é eólico, que é o Lá menor, né? E quando começa por Si é lócrio. Na verdade, o que eu andei pesquisando é que cada região da Grécia usava uma dessas formas. Ou então, para cada situação, eles usavam uma dessas formas também. Porque cada uma dessas vai ter um sabor. Entendeu? Como é que eles usavam, isso eu também não sei. Mas eu consigo entender essa situação. A gente hoje na música sabe, quando você quer uma música mais vibrante, você usa o tom maior. Quando você quer uma música mais introspectiva, a gente usa o tom menor. Se bem que, sempre que a gente quer fazer um swing em Lá menor sempre funciona melhor, né? Mas a melodia tem esse caráter, né? Às vezes os acordes, nem tanto o ritmo, né? A melodia com uma escala menor, ela é mais emocional, né? E com a escala maior é mais vibrante. É lógico que isso, junto com a harmonia e com o ritmo, muda, entendeu? Mas isso a gente vai ver na sequência. Por isso que as músicas ficam mais sofisticadas, né? Porque você usa mais elementos para sair daquilo que seria o lugar comum. Tá legal? Então vamos ver que tem mais alguma outra coisa aqui, né? Bom, então vamos lá. Mas e aí essa questão de modos? Bom, a questão dos modos atualmente acabou ficando mais uma questão de improviso. Eu vou dizer por quê. Mas antes disso, vamos pensar o seguinte. O primeiro modo grego, que é o modo jônico, que é esse que é de Dó até Dó, acabou sendo o nosso padrão, né, como escala maior. Existem outras escalas maiores nessa brincadeira, entre esses modos, né? O modo jônico é maior, que é o de Dó a Dó. O lídio de Fá a Fá também é maior, o mixolídio também é. Mas esse modo de Dó a Dó, que é a nossa escala maior, ela tem uma coisa diferente, que é a nota sensível, que é o Si sendo meio tom antes do Dó. O 7º grau tem meio tom em relação à oitava, é a chamada sensível. E isso exerce uma atração muito grande. Quando você faz a melodia, Si, Dó, você quer resolver no Dó, no lado da melodia. Ao mesmo tempo, você tem uma outra nota de atração muito forte, que é o Fá descendo para o Mi. Entendeu? E quando essas notas estão num acorde, né, que é o 5º grau de Dó maior, né, que é a preparação, porque antigamente tinha
Primeira de Dó, Dó. Segunda de Dó, Fá. Preparação, Sol ou Sol 7. Quando você usa esse Sol 7, dentro do acorde de Sol 7, tem um intervalo, essas duas notas estão presentes e fazem um intervalo que tem elas atraem outras notas. O Si atrai o Dó e o Fá atrai o Mi. E quando eles fazem isso, eles querem resolver aonde? No acorde principal, no tom, que é o acorde de Dó. Então, desculpa, essa escala de Dó maior, ela é a base, né? Não por ser Dó em si, mas essa configuração intervalar, essa escala, ela tem essa atração, né? Além do que, essa atração é mais forte no quinto grau, que tem também a força de atração de resolução do baixo, de quinta, do baixo do Sol indo para o Dó, para resolver no acorde primeiro, no Dó. Então, ficou sendo assim na nossa música a escala padrão. Tá bom? As outras, então, quando a gente usa essa escala, a gente está fazendo então aquela música tonal, que reforça o tom. Entendeu? Que é onde a música descansa, é o repouso. Você está entendendo? Isso a gente vai ver mais à frente. Os outros modos gregos não têm essa característica, né, de forçar a resolução no tom, no primeiro acorde, né? Então esses outros modos gregos, que não são o jônio, maiores, né, e até os menores, eles não têm dentro deles essa característica de resolução no tom. Então, quando você usa essas outras escalas, a gente usa os modos, são tons modais, eles não são tonais. Você pode criar uma música em cima desses modos, não tem menor, mas não vai ter esse caráter de resolução, entendeu? E na hora de improvisar, o nosso assunto aqui não é improviso, é harmonia. Mas na hora que você improvisa, você pega uma sequência de acordes no tom de Dó maior, por exemplo, né? E você usa a escala de Dó maior para fazer o improviso. De acordo com cada acorde que você está naquele momento, usando a escala para improvisar, cada nota da escala vai atuar nesse acorde de maneira diferente. Você está entendendo? E sendo que algumas notas não são boas. Se você ficar nela, em cima de determinado acorde, não vai soar bem. Então, se você está no acorde Dó maior, né, e botar ali uma nota Fá muito longa, vai soar mal, porque vai chocar, vai criar um resultado sonoro ruim com uma das notas do acorde, que é a nota Mi. Um choque de semitom, que a gente chama. Então, né, as pessoas que estão mais assim avançadas em improvisação, às vezes substituem a escala de Dó maior por algum outro modo que tem as mesmas notas, entendeu? Mas que não tenha esse Fá, que tenha, por exemplo, Fá sustenido. E aí não tem esse choque entre o Fá e o Mi. Só que cria um sabor diferente. Então, quando você usa... Porque não adianta você fazer uma música em Dó e usar Ré menor dórico, são as mesmas notas, nem Mi menor frígio. Você vai ter que usar um modo de outro tom, você está entendendo? Com outras notas para substituir esse problema. No tom menor isso acontece também. Tá? Então é só uma orientação sobre como é que as coisas mais ou menos funcionam. Então é isso. Escalas são escolhas, modos seriam modelos. Né? E você pega esse modelo para fazer improviso ou para fazer harmonias. Mas é isso mais ou menos o que eu tinha para falar. Né? Então a gente vai ter harmonia tonal e modal e a gente vai estudar basicamente a harmonia tonal, porque é ela que tem essa sensível e esse acorde dominante, né? Que é o Sol 7 no tom de Dó,
e todo tom maior tem o seu dominante correspondente, por isso a gente vai estudar a armadura de claves, né? Por conta disso, você tem um desenvolvimento enorme da harmonia funcional em cima da música tonal, tá bom? Então eu acho que eu já passei aqui sobre os assuntos que eu tinha para falar nessa introdução. Espero que eu tenha ajudado aí quem tinha dúvidas sobre esses conceitos. E a gente vai, a partir do próximo vídeo, então, conhecer todos os tons maiores e menores. Não sei quantos vídeos serão necessários para isso, mas vamos seguir aí o nosso propósito. Tá bom? Vou fazer só um fechamento aqui em relação a essa questão de modos e escalas, especialmente em modos. Então, modos e escalas são grupos de notas, não é? E atualmente a gente talvez use a questão da nomenclatura modos para que a gente tenha exatamente esse modelo, né, na mente quando pensa, né, em usar uma escala diferente. A gente tem que ver que o modo serve tanto para improviso quanto para composição, porque não há nada que obrigue uma música a ter uma resolução no primeiro acorde, no tom, né? Nada obriga a isso. Apenas é mais usual, 99,9% dos casos, né? Mas pode-se usar qualquer modo, os acordes dele para criar músicas sem essa necessidade de resolução, tá bom? Pode-se intercalar esses modos para improvisação, para evitar essas notas que soam mal, que são as notas evitadas, né, quando você improvisa. Pode-se harmonizar qualquer modo. E principalmente, você pode tirar os modos de cada escala que você criar. Então, eu falei sobre os modos da escala maior, mas existem os modos da escala menor harmônica e da menor melódica. Eu estou falando isso porque pode ter gente que esteja assistindo aos vídeos, que já tenha conhecimento, já seja músico e não entenda direito use, mas não entenda direito essas coisas. Mais à frente eu vou explicar de onde veio a escala menor harmônica, a melódica também, né? Mas você pode pegar essas escalas, menor harmônica e menor melódica. A menor harmônica tem uma nota diferente da escala menor natural. E a menor melódica tem duas notas diferentes em relação à menor natural, né? Portanto, em alguns graus, né, a partir de algumas notas, né, vão ser formados acordes diferentes, né, em relação à menor natural. E aí você descobre de onde vêm determinados acordes que você usa e você percebe qual é a escala que você vai usar para improvisar em cima desses acordes. Então, os modos servem também para isso, né? Não só para improvisação. É claro que isso tende a complicar as coisas. Você tem vários modos diferentes, não é? E tem gente que se dedica a decorar várias digitações diferentes para improviso. Como isso aqui não é, o nosso assunto não é improvisação, eu só lanço a questão para quem já é mais evoluído, se vale a pena querer se transformar num mini computador ou se vale a pena você entender, né, que você não precisa de tantas digitações assim, uma vez que se você pegar a digitação da escala maior, menor natural, menor melódica principalmente, talvez até menor harmônica, mas basicamente, então, a escala maior, menor natural e menor melódica e natural, você tem todos os modos que você usa, né? Você não precisa começar por notas diferentes. Eu dei o exemplo que em Dó maior, se você quiser usar uma escala que não tenha a nota evitada em cima do acorde de Dó, né, que a nota Fá é uma nota evitada em cima do acorde de Dó, né, se você buscar, né,
a escala de Sol maior, o quarto grau dela é o Dó lídio, que tem a nota Fá sustenido, que é... Aí eu fico pensando, em vez de você ter uma digitação para lídio, né, seja no tom que for, não usar, se você quiser, a digitação de Sol maior, quer dizer, em cima do acorde de Dó maior, no tom de Dó, em vez de você usar a escala de Dó maior, você usaria a de Sol maior, né? Basicamente, repousando nas notas que você quiser. Isso é um papo um pouco mais avançado, mas sempre é bom a gente tocar nesses assuntos. Tá legal? Então, essa foi nossa introdução. A partir dos próximos vídeos, falaremos sobre armadura de clave. Um grande abraço.